Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está aqui, Senhor, um instrumento para o Senhor, levantou nessa noite, para ser vaso, para que venha derramar do teu trono, Senhor, a tua palavra sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, nossos corações estão abertos, Pai, para que o Senhor venha falar através do teu servo, Senhor, e encher o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, use-se, tenha liberdade. Amém, irmãos? Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu creio que todas as pessoas aqui já me conhecem. Os que me conhecem, eu sou o pastor da congregação do bairro Tibério. Nós estamos ali há um ano e um pouquinho fazendo um trabalho ali que Deus nos ordenaram. Fico muito feliz de ter recebido essa oportunidade de estar aqui no meio do povo de Deus. E eu fiz uma pergunta para o Senhor quando eu estava ali assentado. Eu falei: Senhor, por que poucas pessoas? Por que essa pequena quantidade de pessoas? E logo nós vamos trabalhando os nossos pensamentos naquilo que nós fazemos. Preparamos uma palavra, preparamos um evento, move-se toda uma situação. É muito cansativo para reunir essa quantidade de pessoas. E o Senhor, então, Ele me levou alguns dias atrás, onde eu estava lendo uma palavra que, quando Ele está ali para se entregar na cruz, Ele convida algumas pessoas para cear com Ele. Jesus pregou para multidões, 5.000 pessoas. Algumas partes da Bíblia não fala a quantidade de pessoas, mas nós sabemos que uma multidão todos os dias seguia Jesus, ao ponto de ele entrar no barco e ter que ir para o outro lado do rio para poder descansar. Mas no dia que ele ia passar todo aquele sacrifício, toda aquela dificuldade, ele reuniu apenas algumas daquelas pessoas para poder derramar, para poder revelar, para poder ministrar, para poder curar. E então me fez entender por que essa quantidade de pessoas. A ceia do Senhor não é para todos. A ceia do Senhor não é para todas as pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Muitas pessoas estão na igreja. Nós vemos, eu tenho uma igreja de 20 e poucos membros, o pastor Elias tem uma igreja de 60 e poucos membros, e se nós juntássemos todas as pessoas aqui, daríamos 100 pessoas, daria uma multidão nesse lugar. Mas a ceia do Senhor não foi para uma multidão, foi para algumas pessoas. E eu perguntei para o Everton ontem: Everton, tem algum assunto específico que o Senhor quer que nós trabalhemos? E ele falou: Pastor Anderson, eu foquei na cura. Eu foquei porque há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas que precisam ser curadas. E quando nós falamos isso, nós logo lembramos de um alcoólatra, nós lembramos de um viciado, nós lembramos de uma prostituta, nós lembramos de um amigo nosso na escola que é rebelde, que não respeita os seus pais. Mas raras vezes nós lembramos de nós mesmos. São raras vezes que nós paramos e refletimos sobre a nossa vida e nos perguntamos: será que nós estamos realmente curados? Será que o mundo ele não fez uma ferida mais profunda? Será que o mundo ele não percebeu? Será que o mundo ele não te feriu mais profundo? E de repente as coisas começam a melhorar nas nossas vidas, nós encontramos o caminho do Senhor, aceitamos a Jesus e vestimos uma manta por cima daquela ferida e tapamos aquela ferida para que as pessoas não percebam que nós estamos feridos. Coisas que acontecem dentro das nossas casas, quando nós somos rejeitados pelos nossos amigos, quando nós tomamos esse passo de servir ao Senhor. E dentro disso,
Eu preparei uma palavra e eu creio que o Senhor, Ele está certo do que vai ser dito aqui nessa noite, porque eu estava sentado ali e o Senhor disse para mim: hoje você está sendo curado. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Hoje o seu rim não mais vai paralisar. Em nome de Jesus. E eu disse para o Senhor lá em casa: Senhor, eu quero preparar uma palavra que fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ser um canal do teu fluir ali, mas eu quero ser tocado pela tua palavra. Eu quero sentir esse poder na minha vida, porque eu também preciso de cura. Porque eu também preciso ser tocado pelo Senhor. E nós vamos abrir a Bíblia agora no livro de 2 Reis, no capítulo 5. É uma história muito conhecida por nós cristãos. É uma história que alguns de nós até poderíamos fazer aqui de imediato uma pregação a respeito de algumas coisas que eu vou dizer nessa noite. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quantos aqui conhecem a história de Naamã? Quantos aqui sabem o que significa Naamã? Naamã significa agradável. Quantos aqui sabem o que Naamã fazia? Naamã era um chefe da guarda do rei da Síria. Um homem bem sucedido em tudo que fazia. Um homem que respeitava de tal forma o seu senhor, o rei. Ele fazia aquilo com tanto esmero que o Senhor fez com que ele vencesse uma guerra sobre o seu povo. Naamã lutava pela Síria, então vence o exército de Israel, o exército de Deus. Naamã era obediente ao seu senhor. Naamã tinha várias condições que levavam a ele a ser um grande cristão, um grande crente, porém inimigo do povo de Deus. E Naamã, com todos esses quesitos, com todo o respeito que ele havia conquistado, tinha um porém na vida dele. Tinha um problema na vida de Naamã, tinha uma pedra na vida de Naamã. Naamã era leproso. E a Bíblia no Velho Testamento relata que a lepra ela era concebida por causa do pecado. As pessoas que tinham lepra naquela época é porque pecado. Logo um pouco atrás fala-se que Miriam adquiriu lepra porque ela fez um pecado contra Moisés. Ela se rebeliou contra Moisés juntamente com Arão. E mais alguns relatos da Bíblia ligam a lepra com o pecado. Então Naamã ali era um pecador. Quando Naamã estava lutando diretamente com Israel pela liberdade do povo da Síria, o Senhor concede essa vitória para ele. Naquela época, quem vencia uma guerra, quem lutava e vencia uma guerra, poderia despojar daquilo que era do outro quartel, do outro grupo. Se eu ganhasse uma guerra do Everton, eu poderia pegar tudo que lhe pertencia, todas as coisas, todos os seus bens, sua prata, seu ouro, seus escravos, todas as coisas. Mas a Bíblia não relata que Naamã fez isso. A Bíblia relata que Naamã foi lá e pegou uma menina. Por que, pastor? Por que não despojar? O ouro era muito mais valioso do que um escravo. A prata era muito mais valiosa do que um escravo. Os homens naquela época valiam muito mais do que as mulheres. E ele então concede essa menina para sua esposa, para que ela seja escrava de sua esposa.
E como Deus faz as coisas nas nossas vidas. Quantos de nós aqui nascemos num lar cristão? Menos da metade das pessoas. Quantos de nós aqui aceitamos Jesus depois de algum tempo, depois que nós o conhecemos, depois que nos apresentaram? Se divide bem, povo. E antes de aceitar Jesus, nós tínhamos algumas feridas. Nós tínhamos algumas marcas que o mundo cravou em nós. Nós tínhamos algumas fraquezas, algumas dependências. E então nós tínhamos uma pedra no meio do nosso caminho. Nós tínhamos uma lepra em nós. Nós éramos pecadores, não justificados, não remidos. E quando eu lembro dessas coisas, eu começo a observar aqui a vida de Naamã, e começo a observar as nossas vidas. Pastor, Naamã foi curado de uma lepra, e aí? Ele recebeu uma cura, foi lá e agradeceu ao profeta e continuou a sua vida para frente. Mas nós observamos alguns detalhes ali no decorrer dessa leitura. Se nós observarmos algumas entrelinhas que tem dentro desses poucos versículos que nós vamos ler, nós percebemos então que Deus ele começa a tratar uma outra ferida de Naamã. Deus começa a tratar uma outra doença de Naamã. Deus começa a curar aquilo que Naamã e aquilo que todo o exército de Naamã e aquilo que todo o rei não enxergava. Sim, é verdade, Jesus. Aí vem as boas e más amizades. O rei então escreve uma carta. Aquela menina que ele pegou no meio de tanta coisa boa para ele pegar, fala assim para sua patroa. Fala assim: minha senhora, lá em Samaria tem um profeta. Amém. E se ele for ter com ele, ele pode ser curado. Aleluia. Aquela menina não conhecia Eliseu, mas ela tinha ouvido falar que ali havia um homem de Deus, e ela conhecia o Deus que ela servia. Ela sabia de que Deus ela estava falando. Ela tinha uma fé tão grande que ela sabia que se o seu Senhor fosse lá, ele seria curado. Então o Senhor coloca uma serva dele na vida de Naamã. E ali começa a história. Naamã, ao invés de perguntar para essa menina, chega diante do rei da Síria e fala: escreve uma carta, eu quero ir ter com esse rei. Ele havia acabado de voltar de uma guerra. Ele havia acabado de derrotar aquelas pessoas. E quando o rei de Israel recebe aquela carta, ele acha aquilo que é uma afronta. É uma afronta. O cara vem cá, derrota o meu exército e me manda uma carta porque quer vir ter comigo. Ele está preparando uma cilada para mim. Ele quer a minha vida. Mas Naamã, tão preocupado com a sua doença exterior, tão iludido com a sua doença visível, aquilo que ele via, aquilo que coçava, que doía na sua pele, ele não se preocupou com isso. E quando o rei recebe essa carta, ele fica desesperado. E Eliseu então ouve falar e diz assim: deixa ele vir ter comigo, rei. Deixa ele vir ter comigo, porque eu vou mostrar para ele que aqui em Israel existe o profeta de Deus, existe o homem de Deus. Quantas das vezes nós paramos as nossas vidas, magoamos algumas pessoas, falamos dessas pessoas, abrimos ferida no coração dessas pessoas, e depois pedimos uma carta para ir ter com essa pessoa, para que essa pessoa ore por nós e cure as nossas vidas. Quantas das vezes nós abrimos as nossas bocas para falar mal dos nossos ministros, das pessoas que oram pelas nossas vidas, e passa-se então um tempo, nós pedimos uma carta para o Senhor, para que Ele ministro ore pelas nossas vidas. Mas nós não vamos falar dos ministros, nós não vamos falar dos membros,
Nós vamos falar da sua lepra nessa noite, da minha lepra nessa noite. Nós vamos falar da sua doença nessa noite, da minha doença nessa noite. Porque todos nós que estamos aqui, ainda existem algumas feridas que estão abertas e encobertas em nós, que o homem não pode ver, mas que o Senhor sabe que está aí. Que o Senhor conhece o profundo do teu coração. E Naamã então, ele volta àquela cidade. E a Bíblia relata que com seus cavalos e com seus carros, ou seja, ele volta lá, não volta sozinho, ele volta com seu exército, ele volta preparado. Mas antes disso, ele enche a sua bolsa de moedas de prata, moedas de ouro e algumas trocas de roupas, porque ele saiu dali pensando que compraria uma cura. E ele faz essa viagem. E quando ele chega lá, ele já para na porta da casa do profeta. E é bem provável que pelo grau de elevação que ele tinha, pelo reconhecimento que ele tinha em sua terra, ele achou que Eliseu ia estender um tapete vermelho para ele. Muitas das vezes nós chegamos em algum lugar com os nossos títulos, com a nossa situação, e achamos que as pessoas vão estender um tapete vermelho para nós. E então aquela pessoa manda o teu servo ir lá na porta receber. E não pede para ele entrar. E não prepara um banquete para ele. E não chama para ele, entra na minha casa, que prazer em receber você aqui. Não. O Senhor não estava preocupado com aquela aparência exterior, ou com o que Naamã ia achar, ou com o que o exército dele ia achar. Não. Ele manda um servo e manda falar assim para Naamã: Naamã, você vai voltar. Você vai voltar lá no Jordão e vai mergulhar lá 7 vezes. Mas que afronta que é essa? Cadê o profeta? E Naamã sai dali indignado. Naamã sai dali muito nervoso. Eu não vou fazer nada disso. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E então os servos de Naamã, observando aquela situação, observando que era tudo muito simples, então perguntou para ele: Senhor, se o profeta te dissesse para fazer algo grande, o Senhor não faria? Quantas das vezes algumas pessoas falam assim: para você ser perdoado, você tem que passar 80 dias jejuando no monte, para você ser curado, você tem que passar tantos dias. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. O homem tem o costume de dificultar as coisas, dificultar a palavra de Deus. É bom sim passar 40 dias e 40 noites jejuando, orando no monte, sim, mas para que você adquira poder e poder do Espírito Santo, para que você possa vencer o maligno. É para isso que nós sacrificamos a nossa carne, para resistir o mal, para resistir o pecado, para resistir as potestades quando elas vierem contra nós. E então um dos servos, ele fala: ele só te pediu para mergulhar no Jordão. Ele fala: lá na minha terra tem rios maravilhosos, águas limpas, eu vou mergulhar nessa água suja. E então os servos viram que ele estava muito nervoso e secado. Mas Naamã parou e pensou: eu vou ter que passar por lá de novo, eu vou ter que voltar por lá. Então assim eu vou fazer. Primeiro passo de Naamã. Ele pensava que o profeta então receberia. Por favor, Tatiana. Amém, Jesus. Que o profeta oraria por ele, imporia as mãos nele, ungiria ele com óleo e orar para ele ser curado. Mas Eliseu, ele pensava diferente. Eliseu, ele abriu seus pensamentos e deixou Deus falar com ele, Deus ministrar sobre a vida dele. E o Senhor então somente desejava que Naamã aprendesse uma lição de humildade e obediência.
O Senhor então leva Naamã, tira Naamã da sua terra, leva Naamã para a terra de Deus, para a terra de Israel, e ali ele começa a tratar a vida de Naamã. O Senhor, quando Ele tirou você da Síria, quando Ele tirou você do lamaçal do pecado, quando Ele tirou você daquela vida que você vivia anteriormente, Ele te leva para a terra dele, para que lá Ele trate algumas coisas na sua vida, nas nossas vidas. E o tratamento de Deus, ele não é superficial. O Senhor, naquele momento, mais do que a lepra na vida de Naamã, ele enxergava que Naamã precisava ser curado de algumas coisas que nós, seres humanos, temos, e muitas das vezes nós não gostamos de abrir mão por causa da humilhação, por causa da obediência. Temos uma dificuldade terrível de obedecer, temos uma dificuldade terrível de aceitar as mudanças, as transformações que o Senhor faz nos nossos caminhos, que o Senhor tenta fazer nas nossas vidas. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, um versículo muito conhecido também. Lá fala que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e nem os pensamentos são os nossos pensamentos. Naamã pensava uma coisa, Deus pensava outra. O caminho de Naamã era um e o caminho de Deus era outro. Você pensa uma coisa hoje, o Senhor pensa outra coisa de você. Você preparou um caminho para você, mas o caminho do Senhor na sua vida é outro. Nós poderíamos estar em vários lugares nessa hora, reunidos com uma parte maior do corpo, mas você tem que entender que o banquete são para algumas pessoas. O banquete é apenas para algumas pessoas. Alguém sabe falar para mim o que significa humildade? Muitas das vezes nós falamos algumas palavras e as pessoas não conseguem dizer o significado dessas palavras e passa-se então a não entender o que a palavra do Senhor quer dizer. Alguém sabe falar para mim o que significa humildade? Humildade significa sentimento que leva as pessoas a reconhecer suas próprias limitações. É um sentimento que leva as pessoas a reconhecer suas próprias limitações. O Senhor queria mostrar para Naamã que ele era um homem limitado. O Senhor quer mostrar para você hoje que você precisa ser curado, que você é uma pessoa limitada. Aleluia, Jesus. Que você tem limites. Sim, Jesus. E também significa ausência de orgulho. O Senhor quer quebrar todo o orgulho aqui nessa noite. Amém. Jesus. O Senhor quer quebrar todo o orgulho aqui nessa noite. Glória a Deus. Nós precisamos ser tratados. E se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E quando o Everton começou a falar sobre aquele homem que ficava ali à porta do poço de Siloé, tentando ali por vários anos, por tantos anos, atravessar uma mureta dessa altura, e não conseguia, porque alguém chegava primeiro do que ele. E o Senhor vendo aquela dificuldade, o Senhor vendo aquela situação, e pergunta para ele: o que você faz aí? E então ele fala para o Senhor: olha, tantos anos eu estou aqui, não tem ninguém por mim. E o Senhor simplifica tudo na vida daquele homem. O Senhor simplifica tudo na vida daquele homem. Levanta daí, pega a tua cama e vai embora. Não precisa de você entrar, não precisa. Quantos de nós estamos ali pelejando há tantos anos, e nós estamos tão fissurados ali naquela situação, que o Senhor às vezes para e nos pergunta o que quer que aconteça nas nossas vidas, e nós não entendemos a pergunta do Senhor, e nós achamos que é uma qualquer pessoa que está querendo saber da nossa vida, e não olhamos para a face do Senhor.
E ali o Senhor passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes pela nossa vida e continuamos sem a cura. É verdade. Alguém sabe me dizer quanto vale uma cura? Naamã pega sua aljava, enche com moedas de pratas, moedas de ouro, põe sobre o lombo de uma jumenta várias trocas de roupas. Não é porque ele tinha lepra que ele tinha que trocar por várias vezes, porque naquela época a roupa era muito cara, era muito difícil de conseguir. Então ele pensou que por aquele homem, olha, eu vou chegar lá, aquele homem vai curar e vai me cobrar por isso, e não deve ser barato, porque só o Deus de Israel que pode fazer essa cura. E ele vai preparado então para pagar Eliseu por essa cura. Mas Eliseu não recebe ele. E depois da conversa com os teus servos, ele então resolve e volta lá no Rio Jordão. E olha para aquele rio e imagino que ele deve ter pensado 1000 coisas. Meu Deus, quantas minhas águas são lindas lá no meu território. Eu vou ter que entrar mesmo ali. Eu vou ter que mergulhar mesmo nesse rio imundo. E paramos então e pensamos da seguinte maneira: nós estamos em um lugar onde as coisas aparentemente parecem puras. Nós estamos em um lugar onde aparentemente nós estamos bem. E de repente Deus te tira dali e fala assim para você: Everton, vai lá diante do altar e se ajoelha, que eu quero trabalhar na sua vida. Você fala: não, Senhor, eu estou bem aqui, posso ser tratado aqui. Aqui o lugar é mais limpo, a visão é mais ampla, dá para me enxergar melhor o que você vai fazer na minha vida. Mas o Senhor não quer que você fique ali, o Senhor quer que você vá lá no altar e se ajoelhe lá. E quando o Senhor pedir para que você vá no altar e se ajoelhe lá, vai no altar e se ajoelhe lá. Ele não quer que você vá para outro lugar, Ele não quer que você suba no altar, Ele não quer que você fique de lado no altar, Ele quer que você vá lá no altar e se ajoelhe lá. Ele pediu para Naamã ir no Jordão, não pediu para Naamã ir em Farpar, que era o rio mais bonito da região. E então Naamã entra naquele rio. Eu imagino que muito desgosto na vida dele, ele entra naquele rio. E um dos servos dele tenta animar: Senhor, mergulhe. E o Senhor podia ter pedido para ele mergulhar ali 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas o Senhor pediu para ele mergulhar ali por 7 vezes. Por 7 vezes o Senhor falou assim: olha, você vai lá e mergulha 7 vezes. E se Naamã tivesse mergulhado 2 vezes, o Naamã sairia dali leproso. Porque uma dessas vezes ele levantou e a lepra ainda continuava no teu corpo. Mas o Senhor ali já começava a tratar a vida dele. O Senhor ali já começava a curar as feridas de dentro para fora da vida dele. E então, por mais que você enxergue a ferida na sua vida, por mais que ainda você enxergue a lepra na sua vida, o Senhor está te tratando. E por que 7 vezes, pastor? E eu gosto dessas curiosidades. Eu fui pesquisar, eu fui observar isso, falei: Senhor, 7 é o número da perfeição, 7 é o número do Senhor, 7 é o número de muitas coisas boas na palavra de Deus, muitas coisas excelentes na palavra de Deus. E então só percebe-se que aquele homem, ele tinha 7 pecados visíveis no interior dele que só Deus conseguia enxergar. Naamã era um homem orgulhoso, tinha status, respeito, andava todo cercado de soldados. E o Senhor, a primeira coisa que fez naquela hora, quando Naamã entrou naquela água, quebrou o orgulho dele. Ele teve que se humilhar diante dos seus soldados. Ele teve que reconhecer que se ele não fizesse aquilo, ele não seria curado. Então ali o Senhor começa a tratar o orgulho de Naamã e leva Naamã até o Jordão, porque entrar no parque seria fácil, é limpo, é bonito, mergulharia até mais vezes.
Mas no Jordão 7 vezes era muito difícil. E então o Senhor trata. Então o Senhor pega aquela falsa postura de Naamã, porque depois que ele chegava das guerras, a Bíblia relata que ele entrava para sua casa e tirava sua farda e se olhava no espelho e se amargurava e se entristecia, e aquilo adoecia Naamã, e aquilo doía em Naamã. Lá fora você é um homem muito bem sucedido, as pessoas olham você dentro da igreja dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, pregando a palavra, e ali acha que você então está pronto. Mas aí quando você vai para sua casa, entra para o seu quarto e você fala: Senhor, que vergonha que eu sou, Senhor, eu poderia ter feito melhor, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor queria o melhor de mim, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter jejuado mais, eu poderia ter levado mais a sério a oportunidade que o Senhor me deu para falar do teu nome. Então Deus quebra a falsa postura de Naamã. Ele escancara Naamã para as pessoas. Ele mostra ali para todos os soldados um homem amargurado. Quando ele se indigna e fala: eu não vou entrar lá. E o Senhor diz para ele: você vai entrar lá. Quando o Senhor disser para você: você vai lá, não diga para ele: eu não vou lá. Vai lá. O terceiro pecado de Naamã, a autossuficiência. Quantos de nós abrimos a palavra do Senhor e começamos a esboçar os nossos sermões? Quantos de nós, principalmente as moças aqui, que dançam muito bem, começam ali a então inventar um novo passo de dança, e ali elas se acham que não precisam mais de Deus? Quantos de nós que estamos aqui ministrando louvor, eu conheço o Davi de infância, conheço o Daniel, o Thaís de infância, e eu via os meninos brigar com o Davi e com o Daniel, porque eles tocavam muito mal, eles tocavam pessimamente mal. E eu também um dia ouvi alguém dizer para ele: olha, Deus vai honrar vocês, Deus vai honrar vocês. E passaram-se alguns anos, esses homenzãos aí, esses grandões. Eu vejo Davi tocar bateria hoje. Outro dia, quando eu falo outro dia para não revelar a minha idade, um tempo atrás eu sentei no sofá na casa do Daniel, e ele deitou no sofá e colocou o violão sobre o peito e começou a dedilhar esse violão. Eu falei: para que você já me quebrou no meio. Porque você vê a unção do Espírito Santo quando alguém levanta, alguém se levanta para trabalhar para Deus e não para trabalhar para ele mesmo. Quantos de nós aqui queremos nos mostrar para os homens, queremos fazer as coisas para poder engrandecer o nosso nome, e esquecemos que quem nos capacita é Jesus Cristo. Aleluia. Quem nos orienta é o Espírito Santo de Deus. Que a nossa autossuficiência nos levará diretamente para o inferno. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós somos completamente necessitados de Deus. Nós somos vasos. E os vasos não saem do lugar se eles não estiverem cheios. E quem enche esses vasos é o Espírito Santo de Deus. O quinto pecado de Naamã. O quarto pecado de Naamã: a falsa religião, a religiosidade. Naamã, o povo da Síria, servia um Deus que chamava Rimon. E esse Deus, ele era terrível, um Deus pagão que fazia sacrifícios. E aquilo ali mantinha Naamã como se ele fosse um homem religioso. Quantos de nós fazemos de Cristo uma Maria nas nossas vidas? É escândalo isso. Quantos de nós pegamos Cristo e colocamos em um altar e ajoelhamos diante dele com uma falsa fé, com uma falsa credibilidade, e começamos a pedir as coisas, levantamos dali, viramos as costas e continuamos com os nossos pecados?
com a nossa vida medíocre de sempre. Lembrando que Jesus está acima de todas as coisas. A palavra do Senhor fala que sobre esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós não podemos fazer de Jesus uma religião. Nós não podemos fazer de Jesus uma religião. Nós cristãos não podemos ter credos dentro das nossas igrejas. Nós não podemos ficar fazendo orações repetitivas para o Senhor. Não é de muito falar que nós vamos conseguir alguma coisa. Não é de muito pedir que nós vamos conseguir alguma coisa. E então o Senhor trata o quarto pecado de Naamã. O quinto pecado de Naamã, a sua cegueira. O seu orgulho era tão grande, a sua prepotência era tão grande que aquilo o cegava. Aquilo não deixava ele enxergar a verdade. E o quinto pecado de Naamã, ele estava no quinto mergulho. A lepra continuava no seu corpo. A lepra continuava ali no seu corpo. E quantos de nós às vezes olhamos para nós e ainda enxergamos aquela ferida aberta em nós? E no sexto mergulho, o Senhor quebra a incredulidade de Naamã. Quando mergulha pela sexta vez, ele fala assim: a lepra continua no meu corpo. E um dos seus servos fala: mas não foi 6 vezes, Senhor, foi 7 vezes que ele pediu. E pela fé, Naamã mergulha a 7ª vez. E quando ele levanta pela 7ª vez, o seu corpo está limpo, parecendo com o corpo de uma criança. Naamã então estava completamente curado. Naamã então estava completamente restaurado. Não deixe o inimigo enganar as nossas vidas, dizendo que não existem crentes doentes. Isso é mentira. Há muitos crentes que precisam ser curados. Há muitos crentes que precisam ser trabalhados. Há muitos crentes que precisam largar dogmas. Há muitos crentes que precisam deixar a incredulidade. Há muitos crentes que precisam deixar as escamas dos seus olhos cair. E quando eu preparava essas palavras hoje, o Senhor falou assim comigo: você precisa ser curado. E eu disse para ele: eu preciso ser curado, Senhor. Eu preciso ser curado. E quando eu disse isso, eu cheguei aqui, eu estava louvando o Senhor, e o Senhor falou assim: olha, você não vai mais sentir o seu rim parar. Em nome de Jesus. Eu fui curado nessa noite. Oh, glória a Deus. O Senhor preparou um banquete nessa noite para cada um de nós. A obra de Deus na vida do homem precisa ser completa. Ela trata o homem como um todo. O problema foi resolvido definitivamente quando Jesus enfrentou a cruz do Calvário. O seu pecado não foi perdoado pelas chibatadas que o Senhor levou. O seu pecado não foi perdoado pelos pregos que cravaram a mão de Jesus. Os seus pecados não foi perdoado por aquele sangue que foi derramado. O seu pecado foi perdoado pela entrega de Jesus. Como um todo, o Senhor se entregou por completo. O Senhor se entregou por completo. E nessa noite, quem somos nós para entregar as nossas vidas com meias verdades, com meias palavras? Não, nós vamos lá, mas ele vai orar, mas eu vou ficar com um pé na frente e outro atrás. O Senhor, eu só vou acreditar que o Senhor vai me curar quando eu ver essa cura. A palavra do Senhor fala em Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Não são pelas obras que nós fazemos, não é pelo nosso trabalho, não é pelo nosso esforço, mas é segundo a misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nós tornemos os seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não permita nessa noite
que as suas limitações te curem. Não permita nessa noite que as suas limitações deixem Jesus trabalhar na sua vida. Precisamos ser trabalhados, precisamos ser lapidados, precisamos ser renovados todos os dias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Preciso ser curado nessa noite. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé nesse momento. Convidar o grupo de louvor aqui na frente. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Gostaria de convidar o pastor Elias, a pastora Liviane. Aleluia, Jesus. Amém. Para que a nossa ferida seja fechada nessa noite definitivamente. Para que a nossa lepra seja curada definitivamente nessa noite. É necessário te fechar algumas feridas que estão abertas no seu interior. É necessário fechar algumas feridas que ainda sangram, que ainda dói dentro de você. A falta de perdão é uma ferida. A mágoa é uma ferida. A falta de amor pelo teu irmão é uma ferida. O teu orgulho é uma ferida. A tua autossuficiência é uma ferida. Deixe Jesus trabalhar na sua vida nessa noite. E você que precisa ser curado, não passe à frente. Vem aqui nessa noite, para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, possa trabalhar nos nossos corações, possa restaurar por completo a obra que Ele começou na nossa vida. Aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Renda-se na presença do Senhor nessa noite.